Então os dividendos do Banco do Brasil foram cancelados. Afinal de contas, o mercado inteiro estava esperando um anúncio de dividendos que deveria ter acontecido essa semana. Mas a verdade é que isso não aconteceu. E essa é a segunda vez no intervalo de 2 semanas que isso acontece. A remuneração ao acionista, que deveria ter sido anunciada na semana passada, também foi cancelada, somando as duas. O que é que está acontecendo? Será que os dividendos vão secar? O que é que você tem que fazer com o Banco do Brasil nesse momento? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, a novela do Banco do Brasil continua. Na semana passada, eles recém divulgaram os resultados do segundo trimestre, a gente trouxe aqui. E para quem não lembra, foram 3 os principais destaques que fizeram o pessimismo com o Banco do Brasil aumentar ainda mais. O primeiro deles foi o lucro, que caiu 60% na comparação com o primeiro trimestre do ano. O segundo foi a inadimplência do agro, que seguiu aumentando, batendo um patamar recorde ali de 3,5%. E o terceiro foi que, por causa disso tudo, o custo do crédito do Banco do Brasil simplesmente explodiu, aumentando 50% e espremendo demais a margem, o lucro do banco. E aí, por consequência do resultado negativo, eles soltaram um fato relevante, comentando que haveria uma mudança no payout, que a partir de agora, no exercício de 2025, vai passar a ser de 30%. Para quem não lembra, o payout no começo do ano deveria ser de 40% a 45% em 2025. Então houve essa redução aí na prioridade da distribuição de dividendos. E para deixar todo mundo na mesma página, o payout é aquela proporção do lucro líquido de uma empresa que vira dividendos. Se a empresa lucrou R$100 e paga R$10 de dividendos, o payout dela é de 10% automaticamente. E aí, já no anúncio da semana passada, depois de considerada a alteração no payout de 30%, o Banco do Brasil comunicou que o pagamento de juros sobre capital próprio, que deveria ser anunciado na semana passada, na metade de agosto, na verdade não ia ser, porque o que já foi pago esse ano em dividendos já foi suficiente para chegar na política dos 30%, que foi depois da alteração. E aí corta uma semana para frente, a gente chega na semana que a gente tá e isso aconteceu novamente, mais um dividendo cancelado. Olhando para as datas de divulgação que o Banco do Brasil solta todo ano, esse anúncio aqui que deveria ter acontecido no dia 13/8, semana passada, foi cancelado. E o de ontem, que deveria ter sido anunciado dia 20/8, também não veio, concretizando mais um cancelamento. Para você ter uma ideia, se a gente olha para o ano passado, juntando esses dois pagamentos que foram cancelados, o banco pagou 31 centavos mais 15, o que dá mais ou menos 46% de distribuição, que se a gente comparar com os preços atuais do banco, a gente viu um dividend yield a mais de 2,3%, que aconteceu ano passado, mas não aconteceu nesse. E aí agora o que veio foi um fato relevante, fazendo o comentário de novo, de que de acordo com as novas políticas de payout de 30% aprovado pela administração em 13 de agosto, tudo que foi pago já referente ao primeiro trimestre já foi suficiente para satisfazer os 30%, logo, esse anúncio que deveria acontecer em 20/8 não precisava, não tinha mais necessidade de acontecer. E é por isso que essa antecipação do terceiro trimestre não vai acontecer esse ano. E aí, continuando, o fato relevante aqui, eles comentaram que a remuneração dos acionistas referente ao terceiro trimestre de 2025 vai ser paga integralmente no dia 11/12, que é o que ele está falando referente a esse outro pagamento aqui da agenda e que já tinha mesmo data de previsão para 11 de dezembro desse ano. E para que essa agenda aqui fique ainda mais clara para todo mundo, o que a gente vê é que o Banco do Brasil ele tem uma cultura de sempre fazer 2 tipos de anúncios de dividendos. Um são os antecipados e os outros são os complementares. Os antecipados, eles fazem no início de cada trimestre do ano. Como, por exemplo, o do terceiro TRI, que foi o que foi cancelado, ele acontece justamente no início do terceiro trimestre de cada ano. Já os pagamentos complementares, que eles chamam aqui, na verdade, nada mais são do que os pagamentos referentes a cada trimestre do ano, depois que o trimestre acaba. E é por isso que aqui no terceiro TRI ele vai fazer o anúncio no começo de novembro, aí sim o pagamento subsequente no início de dezembro. Então é isso, nada de proventos por agora, nada de antecipação do terceiro trimestre, porque não precisa por causa da nova política de payout. E aí você olha para tudo isso e pensa, poxa, o que está acontecendo com os dividendos? Será que os dividendos do Banco do Brasil vão secar ainda mais? E é isso que eu quero te mostrar aqui. Para a gente sair do achismo, vamos fazer umas contas básicas com o que a gente já tem nesse ano. De acordo com o resultado do primeiro e do segundo TRI, que estão aí na tela para você, a gente tem um total de lucro no ano de 11,2 bilhões de reais. Ou seja, se a gente considera a quantidade total de papéis em circulação do Banco do Brasil, basta a gente dividir o lucro do ano de 11,2 pela quantidade de ações e a gente vai perceber que, por ação, o Banco do Brasil apresenta um lucro de R$ 1,95. E aí, comparado com isso, se a gente for analisar todas as distribuições de dividendos referentes ao exercício de 2025, que começaram ali a partir de março desse ano, o que a gente tem é uma soma de 58 centavos por ação em distribuição de dividendos referente a 2025. Ou seja, se o dividendo distribuído foi de 58 centavos e o lucro por ação foi de 1,95, isso quer dizer que o payout que já está sendo exercido desse ano
tá em mais ou menos 30% mesmo, 29,7% no momento. E é justamente por isso que se eles fizessem um novo anúncio de dividendos para esse momento, o payout ia estourar dos 30%. E aí, para você ter uma ideia do impacto dessa redução de payout, que era de mais ou menos 45% e foi para 30%, nesse momento, com um lucro de 1,95 por ação, o que a gente deveria ter, na verdade, seria 45% de payout, que daria 87 centavos de distribuição de dividend yield. E comparado com o que já foi feito até agora, de 58 centavos nesse ano, a gente está falando de mais ou menos 30 centavos que não foram distribuídos em dividendos do Banco do Brasil em 2025. Pegando uma cotação aproximada com a da atual, isso significa mais ou menos 1,5% de dividend yield, que foram reduzidas por causa do resultado mais baixo. Já na comparação com o primeiro semestre do ano passado, o banco pagou R$ 1,34, que é um pouco mais do dobro do que ele já distribuiu no começo desse ano. Beleza, e isso é o que a gente tem até agora, do primeiro semestre. Vamos fazer a projeção para o que a gente tem de 2025 fechado. E para isso, vamos usar o próprio guidance do Banco do Brasil, que já demonstra uma faixa de lucro líquido ali que eles devem acabar 2025 entre 21 e 25 bilhões. E aí, se a gente pegar a faixa exatamente no meio, 23 bilhões estimados para ele finalizar o ano, e se a gente falar que a distribuição vai ser de 30%, como o payout está falando, isso significa uma distribuição de dividendos total para 2025 de 6,9 bilhões. Dividindo isso novamente pelo número de ações disponíveis do Banco do Brasil, a gente está falando de um dividendo por ação de R$ 1,20. O que, na cotação atual, novamente, do Banco do Brasil, isso aqui vai significar mais ou menos um dividend yield para 2025 de 6,1%. Ou seja, a gente chega até aqui, se todas as projeções estiverem corretas, se nada acontecer no meio do caminho, a expectativa é que o Banco do Brasil fique com um dividend yield aproximado em 6% nesse ano. E aí você olha para tudo isso e pensa, poxa, então todas as notícias ruins estão se concretizando para o Banco do Brasil. O dividendo já está caindo. O que é que como é que você tem que agir num momento como esse? Será que já chegou a hora de compra? Será que ainda é hora de vender? Toda semana eu estou perguntando isso para vocês. Me conta aqui embaixo o que é que você está pensando sobre isso, o que é que você está fazendo com o Banco do Brasil. E inclusive, se você ainda está na dúvida, não sabe exatamente o que fazer, não sabe a hora exata de comprar ou de vender, e isso acaba tirando tua tranquilidade. Você perde tempo que você poderia estar com a tua família trabalhando para ganhar mais dinheiro, mas na verdade você está investindo no mercado financeiro para descobrir o que é que você tem que fazer. E ainda assim você não está convicto de qual é a atitude certa a tomar. Aí nesse caso a gente do Clube do Valor pode te ajudar diretamente. Afinal de contas é isso que a gente faz há 10 anos de forma profissional e isso que nos tornou a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil. Para você conhecer diretamente os nossos serviços de consultoria, onde a gente disponibiliza um planejador financeiro personalizado para acompanhar o teu caso, tirar toda e qualquer dúvida do mercado financeiro e sempre te deixar a certeza do que é que você tem que comprar e o que você tem que vender. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e conhecer um pouco mais dos nossos serviços aqui no clube. Beleza, dito isso, o que é que tem que ser feito num momento como esse? E são dois passos muito claros. O primeiro deles é o mais importante. Você precisa ter uma estratégia muito clara, principalmente num momento como esse. E o que eu tô dizendo aqui é que tua estratégia não precisa ser a do Felipe, muito menos a do Clube do Valor. Você só precisa de uma estratégia que seja clara o suficiente. Existem várias estratégias que funcionam por aí no mercado, mas o mais importante é você. O que é que você vai fazer, principalmente nos momentos de estresse com as suas ações, com a sua renda fixa na sua carteira de investimentos? É justamente nessa hora que você se prova um bom investidor. Será que você vai seguir a tua estratégia à risca ou você vai ficar tentando pular de uma estratégia para outra? E é justamente nesse sentido que eu preciso ser extremamente franco com você. Se você tá toda semana na dúvida se chegou a hora de comprar Banco do Brasil ou se ainda é hora de esperar, isso quer dizer que a tua estratégia ela não é clara o suficiente. Então esse é o primeiro passo, garantir que a tua estratégia é clara o suficiente. E o segundo passo é respeitar exatamente o que a tua estratégia diz para você fazer. E aí aqui nesse momento eu vou te mostrar como a gente faz, principalmente para quem olha para dividendos. E para tomar esse tipo de decisão a gente criou a nossa própria estratégia clara, a máquina de dividendos que passa por critérios quantitativos que não tem como você ter dúvida do que é que você tem que fazer e que busca principalmente as empresas que vêm pagando um dividendo muito alto nos últimos 3 anos. E aí a única função do investidor é seguir isso aqui à risca. Não porque a gente gosta das ações que a gente investe ou porque a gente acredita no futuro delas. A razão para uma estratégia como essa ser seguida é uma só. Ela funcionou muito bem no histórico recente. Desde 2003, quem investiu numa estratégia como essa teve um retorno 4 vezes maior do que teve o índice Ibovespa. Comparando em números, enquanto o Ibovespa subiu 300% nesse período, a máquina de dividendos subiu quase 2.000%. Tudo isso com um dividend yield aproximado em 6,5%. E é por causa de problemas de curto prazo, como que a gente tá vendo no Banco do Brasil, que a gente não gosta de focar somente no dividend yield atual. A gente olha para uma faixa de 3 anos para diluir todo e qualquer aumento muito rápido ou declínio muito rápido no dividendo. E nesse sentido, quando a gente aplica a máquina de dividendos ao Banco do Brasil, a gente sim ainda encontra essa empresa dentro das 10 maiores pagadoras
pagadoras de dividendos da bolsa. E é nessa hora que não tem mais dúvida de quem segue uma estratégia como essa do que é que tem que ser feito. É simplesmente rebalancear a tua carteira e manter as proporções exatas que você tem definido. Até que algo relevante aconteça e essa ação simplesmente saia da estratégia. E aí o cenário vai ser substituir ela por uma outra melhor. E a estratégia também manda você fazer. Dito tudo isso, eu te mostrei quais foram as notícias que recém saíram no Banco do Brasil, o resultado recente e o que é que você tem que fazer num momento como esse. Lembrando que se você quiser a nossa ajuda diretamente para olhar para o teu caso, para o teu patrimônio e te ajudar a investir com estratégias claras, vai ter um link dos nossos serviços do Clube do Valor aqui embaixo para você. Agora, me conta aqui embaixo o que é que você está pensando, o que é que você está fazendo com as ações do Banco do Brasil, e aqui ao lado eu vou deixar um vídeo bem similar a esse para você continuar assistindo a gente aqui no canal. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.